Paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando na live agora. Que tenham uma manhã, uma noite, uma tarde abençoada. Não sei que horas você vai estar assistindo, se é ao vivo ou durante uma das nossas gravações. E essa palavra realmente foi um testemunho para mim. Eu ia pregar em outro tema, eu ia pregar em outro local, mas o Senhor me incomodou muito para mudar a palavra às 4 da manhã. Eu fui despertada para mudar a palavra. O tema a princípio seria como peregrinos e forasteiros nessa terra, mas a paz do Senhor, Joyce. E só que o Senhor me fez mudar totalmente a palavra. E antes mesmo de dessa palavra falar com vocês, com certeza falou muito, muito, muito comigo. Então, eu peço para vocês abrirem em Êxodo 15. Nós vamos ler do 22 ao 27. Êxodo 15, 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Eles foram para um deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto. Não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: "Que vamos beber?" Então Moisés clamou ao Senhor. O Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatutos e uma ordenança, e ele os provou. E disse: "Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Deus, aquele que cura vocês." Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes d'água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Vamos orar. Pai, obrigada por essa palavra. Fala conosco, Senhor, profundamente. Que a tua vontade seja feita hoje, Pai. Cuida de nós, perdoa nossos pecados, livra-nos do mal. Senhor, que eu seja instrumento do Senhor para poder falar o que o Senhor quer falar através dessa palavra. Que seja falado apenas o que o Senhor quiser, Pai. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, se eu puder dar um tema para essa palavra, não murmure, creia somente. E eu queria começar falando uma introduçãozinha, né? Lembrar exatamente qual momento é esse. Como fala o texto, eles tinham acabado de sair do Mar Vermelho. E se a gente voltar um pouquinho, o que aconteceu para eles passar pelo Mar Vermelho, para eles chegarem nesse local que não tinha água e tudo mais? Moisés, ele tinha sido escolhido por Deus para poder ser o grande libertador. O povo estava sob jugo terrível de escravidão, e nisso clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés, e com mão forte o Senhor tirou do Egito. Depois de 10 pragas, de muita persuasão com o faraó não queria deixar o povo sair do Egito. O povo finalmente se viu livre. O povo pôde andar livre pela primeira vez e não saíram de mãos vazias. Saíram carregando tesouros e foram andando. E o primeiro ponto dessa palavra que eu queria falar é sobre a provisão de Deus. Eles foram para o deserto, mas o Senhor estava com eles. Em Êxodo 13, do 21 ao 22, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor era com eles o tempo todo. O Senhor os guiava, os protegia. A paz, Tamires. E Ele era com eles. Ele estava cuidando deles o tempo todo. O Senhor não os abandonou a partir do momento que os livrou do Egito. O livrou do Egito e falou assim: fiz minha parte, estou indo embora. Não, o Senhor era com eles. O tempo todo mantinha provisão. A coluna de nuvens de dia os protegia contra o calor terrível do deserto. E à noite, como muitos sabem, a temperatura do deserto cai a níveis muito alarmantes, ficando abaixo de zero, às vezes até 40 graus abaixo de zero. E Deus mandava uma coluna de fogo, que não só iluminava, que devia ser umbreu, mas também os aquecia. E assim Ele é conosco, né? A gente às vezes passa por desertos de nossa vida, mas o Senhor nunca nos deixa de guiar. O Senhor está sempre conosco, nos guiando, nos levando aonde Ele quer. E tem um salmo de Davi que eu acho muito lindo, que fala, é o Salmo 37, 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Ele nos guia e nos ampara. O Senhor nunca deixa
o justo mendigar o pão, nem desamparado a sua descendência. O Senhor honra aqueles que o honram. Ele cuida, ele protege. E outro ponto que eu queria falar um pouco é sobre o livramento. Depois eles vão mais adiante, passam por aquele deserto, vai dar uma raiva em Faraó e Faraó vai atrás deles. E nesse momento eles começam a murmurar de novo. E porque eles param entre o exército e Faraó. E dizem em Êxodo 14, do 11 ao 14, disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É interessante, né? O povo tinha acabado de ver 10 milagres sobrenaturais, uma coisa assim, incrível que aconteceu no Egito. Estão tendo coluna de nuvem, estão tendo coluna de fogo de dia e de noite. E acontece uma situação que sim, uma situação alarmante. O povo estava entre o mar e o exército. E ele já entra em desespero e fala assim: era melhor a gente continuar como escravos, não sei o quê. E isso me fez refletir muito. Quantas vezes nós escutamos: quando eu não era crente, eu estava melhor, agora é só luta, é só guerra. E aí vem uma pergunta: era melhor viver sob o jugo de escravidão do pecado? Era melhor ter a vida que era antes? Não era. A memória do ser humano é seletiva. E ele acha que antes estava melhor. Gente, viver na escravidão nunca é bom. E uma coisa que enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me fez pensar: não há pouco tempo, Faraó tinha mandado matar todos os meninos. Moisés nasceu desse grande livramento. Eles não tinham direito a nada. Eles eram escravos. Nem direito a formar família e a ter os seus filhos eles tinham. E esse mesmo povo que passou por toda essa situação está agora reclamando, falando que era melhor continuar servindo aos egípcios. E esse povo somos nós hoje, né? Às vezes o Senhor nos tira da escravidão, o Senhor está nos mantendo no deserto. Só que nós somos os primeiros a reclamar, somos os primeiros a murmurar. E na primeira situação difícil, já ficar numa situação assim, de reclamação, de murmuração, de não crer. E nesse momento, né, quando Moisés fala essa palavra, acontece, eu acho que um dos milagres mais famosos de toda a Bíblia, que é o mar se abrir e eles passarem. E é uma coisa assim incrível que Deus faz. E aí depois tem um cântico de Miriam, as pessoas se alegram e tudo mais. E essa passagem, que foi que Deus me falou comigo muito essa madrugada, que fez eu mudar o meu tema, sempre me chamou muita atenção. Porque que é o texto que nós lemos. Chega 3 dias depois desse grande milagre, eles viram os egípcios morrerem afogados, mar se abrindo. Gente, imagina isso. Passaram a pés enxutos. Do nada, passa 3 dias, vem o primeiro desafiozinho após um grande livramento do Senhor. Ele já começa a reclamar: Moisés, não tem água, não sei o que, a água é amarga, não dá pra tomar. E eu fico assim: Jesus, cara, 3 dias. A gente não tá falando de muito tempo, não. 3 dias, gente. Isso sempre me chama muita atenção. É muito pouco tempo para eles ficarem reclamando. E aí eu fiquei me colocando, eu falei: gente, eu sou assim também. Às vezes o Senhor já nos... E até uma frase que eu escutei a Nair Nani falando, e num podcast que ela estava dando, que a paz de Cristo, Igreja Linda do Senhor Jesus, bom dia, Rosane. Eu tava olhando ela falando, que ela falou assim: eu ainda não cheguei no local onde o Senhor me prometeu, mas eu já tô muito além do que eu sonhei. Eles ainda não tinham chegado na Terra Prometida, é verdade. Mas, gente, eles já estão tendo milagres de dia e de noite, tendo coluna de fogo, coluna de nuvem, mar se abrindo, sem falar no grande milagre que aconteceu quando eles saíram do Egito. Então, assim, algo muito além do que eles imaginavam. E aí começa essa reclamação, começa essa situação, e eu fico imaginando a cara de Moisés, falando: Jesus, esse povo reclamando de novo. Isso 3 dias depois do mar se abrindo. E
a gente sabe a consequência que esse povo teve. Nesse momento, o Senhor vai falar com Moisés vai colocar a madeira na água, a água vai ficar doce, eles vão beber. Mas a gente sabe que não vai cessar essa reclamação. Essa reclamação vai continuar por um bom tempo, até que vai chegar o ponto que eles vão colher a colheita dessa reclamação, dessa murmuração toda. E se você estudar bem a fundo, esse ciclo vicioso que acontece com o povo de Israel no deserto é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse ciclo que eles passam, um ciclo que eles ficam presos 40 anos no deserto, essa geração toda vai morrer, como a gente bem sabe, e não vai ver a terra prometida. Às vezes Deus tem promessas muito grandes para nós, mas nós não alcançamos nosso potencial total, porque mesmo a gente já tendo grandes livramentos, parece que quando vem um pequeno desafio, nem é um desafio igual do que a gente já venceu. Parece que toda aquela fé vai embora, toda aquela situação se vai. E onde está aquela fé? Onde está aquela determinação? A gente sabe, o Senhor tem a terra prometida, tem, mas tem que continuar com fé, tem que continuar seguindo. E é muito interessante quando chega o momento que eles vão espiar, né? O número de 13, do 25 ao 32, a palavra diz assim: eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhes a notícia a eles e toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram, disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, a qual habita nessa terra, é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Disse: certamente subiremos, possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. Quando eles falam a respeito da promessa que Deus deu, né? A terra prometida, eles falam: a terra é boa. Eles começam falando: a terra é boa. E depois eles só vão falando: a terra é boa, porém, entretanto, todavia, ela tem muito problema, é muito difícil, não vai ter como. Gente, eles viram o mar se abrindo, mar virando sangue, pedra caindo do céu, escuridão total por 3 dias. Estão vendo coluna de fogo, coluna de nuvem. Nessa altura do campeonato eles já estão vendo maná, já viram cordonizes caindo do céu, já viram Moisés subindo o Monte Sinai e vendo tempestade e fogo. E esse povo está achando difícil Deus cumpriu o que prometeu para eles conquistarem a terra prometida. Como pode isso? E mais uma vez eu me coloquei no local deles. Às vezes Deus já não deu tantas coisas que nós julgamos difíceis, e quando finalmente chega na hora de a gente receber a promessa, algo que a gente esperou por tanto tempo, o Senhor já falou, a gente olha e fala assim: vou me contentar com a zona de conforto, vou ficar aqui mesmo, é melhor. Moisés, tá de boa, nós já temos, o mais ou menos tá legal, a gente não quer o excelente de Deus não, o bonzinho tá top, não queremos sair da zona de conforto, queremos ficar aqui quietinhos. E é muito interessante como Josué e Caleb se levantam falando: gente, foi Deus, não foi qualquer um que te prometeu não foi o Zé da esquina, foi Deus que tirou a gente do Egito com forte mão, Deus que tem nos mantido até então, nos protegido. E em Números 14, do 6 ao 9, fala assim: José, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo. O Senhor é conosco, não os temai. Eu acho lindo essa palavra de fé que Caleb e Josué dão. Ele fala assim: gente, não importa se é forte, se Deus está conosco, acabou o amparo deles. Já era, não tem o que fazer. Se Deus é conosco, não tem mais. Eles podem ser quantos forem, eles podem ser grandes como forem. O desafio deles pode ser
cidades fortificadas, como era o caso de Jericó, pode ser cidade de montanhas, como era o caso de Jebuseus, pode ser cidade junto ao mar, como era o caso das vilas de Canaã, mas não importa, é como Josué e Caleb falaram, o amparo deles se foi, gente, se o Senhor não estiver, é aquele salmo, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver protegendo o local, não tem o que fazer, é o Senhor Todo-Poderoso. Se Ele está conosco, quem são eles? Não há nada humano para impedir a mão do Senhor. Não há desafio, não há coisa difícil demais para o Senhor. E aquela passagem, em Lucas 1,37 fala, nada é impossível para Deus. Eu acho que muitas das vezes, eu estou concluindo na situação, porque muitas das vezes a gente olha para um problema, olha para uma situação e fala, Jesus, é impossível. A gente não fala exatamente com essas palavras porque a gente é crente. Então a gente fala uma coisa muito difícil, Jesus, olha só. Eu sei que a gente vai ainda para a bíblica, eu sei que o Senhor é justo, então não vai rolar. Tem coisa aqui, primeiro tem que passar por umas etapas, eu não estou passando, não vai ser bem assim, e não está ainda a coisa fluindo, não tem como isso acontecer de repente. Gente, estamos falando de Deus. Estamos falando do Senhor Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Com sua palavra apenas formaste todas as coisas. Falou, haja luz, houve. Haja separação entre a terra e o mar, e houve. E aí vem a consequência, qual eu falei, né? Em Números 14, 22 e 24, que todos os homens que viram minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais a jurei, e nenhum daqueles que me provocaram verá, porém o meu servo Caleb. Porquanto nele houve outro espírito que perseverou a me seguir, eu levarei a terra, o que entrou, e a sua descendência possuirá a herança. É muito lindo esse momento que Deus fala, vocês não perseveraram, vocês falharam. E por conta disso, vocês não vão ver. Esse povo, eles morreram todos no deserto, com exceção de Josué e Caleb, inclusive Moisés, que ele vai falhar mais pra frente. Mas eles não viram a terra prometida. E isso é algo que mexe muito comigo. O que está te impedindo de viver a sua promessa? Será que às vezes você não está mais tempo no deserto porque está reclamando, está murmurando? Quando se apresenta algum desafio para você, você já fica... ai meu Deus, mesmo que você não já passando por livramentos muito maiores do que o que você está vivenciando agora. E para fechar, eu queria falar o que aconteceu com Josué e com Caleb, né? Josué 14, 10 a 14 fala: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando a Israel ainda no deserto. Agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é minha força, tanto para a guerra como para sair para entrar. Agora, pois, dai-me esse monte que o Senhor falou aquele dia. Porque naquele dia tu ouviste que estava ali os aniquins, os grandes fortes da cidade. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué abençoou, deu a Caleb, filho de Jefone, Hebron em herança. Portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Essa passagem é muito linda, porque Josué e Caleb não só herdaram a terra prometida, daquele povo todo que viu todas as maravilhas do Egito, eles ainda viram a conquista da terra prometida, mas também eles tiveram uma herança especial, tanto Josué quanto Caleb, porque o Senhor prometeu para eles, porque vocês perseveraram. E é lindo demais, esse versículo realmente me emociona quando Caleb fala: o Senhor me conservou com vida, ainda tenho a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás. Ele com 85 ainda possuía aquela mesma força que o Senhor tinha levado em vida. Ele chegou para viver a promessa, não só viveu, mas ele ainda tinha vitalidade, ainda tinha lucidez, porque o Senhor é fiel. Ele perseverou, ele continuou, ele não reclamou, pelo contrário, ele via que o Senhor... Gente, isso é tão forte, porque, é o que eu falei, essa palavra mexeu muito comigo. Nós, às vezes, reclamamos muito, e nós estamos incluindo, sim. Deus já me deu tanta coisa, e é a frase que a Rainha falou: Deus ainda tem muito mais para dar. Nós não estamos ainda no local que Deus prometeu. Talvez tenha alguém que esteja aqui assistindo que já chegou nesse local prometido, mas pelo menos eu não. Mas nós já estamos muito além do que sonhamos. Deus já nos levou muito além do que nós sequer imaginamos. E eu creio que Ele vai cumprir a promessa dele para a nossa vida. Não sei quando, porque o tempo é dele.
Quando o Kairos ficar junto, alinhado com o Cronos, né? O tempo de Deus se alinhar com o nosso tempo, aí vai chegar o momento. Mas até lá nós temos que ser perseverantes, nós temos que continuar seguindo o Senhor, nós temos que continuar buscando fazer o que é reto, e é o que o estatuto que ele dá em Êxodo 14, no texto que eu li, que ele fala exatamente, Êxodo 14 não, perdão, Êxodo 15, que ele fala: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. E tem diversas passagens que o Senhor faz essa mesma promessa. Se vocês estiverem comigo, se vocês guardarem os meus mandamentos. Em 1 Samuel 12, 24 fala: tão somente temam o Senhor, sirvam ele fielmente de todo o coração. Vejam coisas grandiosas que ele fez por vocês. E é exatamente isso. O Senhor faz coisas grandiosas para aqueles que o temem e obedecem. Porque ele é bom, ele é misericordioso. E até mesmo nessa passagem do povo de Israel, gente, quantas vezes o povo reclama antes desse momento que ele fala: basta, ninguém mais vai entrar. Se não fosse de misericórdia do Senhor se renovando todos os dias sobre a nossa vida, onde nós estaríamos? E eu queria deixar essa lição final, né? Que a gente possa perseverar como Caleb e Josué, que nós possamos continuar firmes no Senhor, continuar firmes seguindo a vontade dele, e que nós tenhamos, sermos vigilantes mesmo, de não murmurar, de ficar crendo, e para não cair nesse ciclo vicioso do deserto. Isso é algo muito sério, e às vezes a gente se perde mesmo, gente, coisa pequena. Tem dia que alguma coisa não dá ruim, a gente já fica de mau humor. Aí já fala: meu Deus, está tudo dando errado. Essa semana minha mesmo foi uma semana que parece que todo dia estava alguma coisa acontecendo. Eu falei: Jesus, não é possível. E aí a gente se pega às vezes já murmurando. Eu falei: meu Deus, que é isso? Não temos motivo para murmurar. Vamos lembrar, nós saímos da escravidão do pecado. E agora, pela graça, nós somos co-herdeiros do Pai. Isso é muita coisa. Vou orar para finalizar aqui a live. Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma manhã que as suas misericórdias se renovam. Senhor, obrigada por essa palavra que o Senhor falou profundamente, principalmente ao meu coração, Pai. Que nós possamos estar atentos a acreditar, Senhor, que grandes são os livramentos do Senhor. Que o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas, que nós possamos não murmurar e crer somente, Pai. Porque esse deserto chega ao fim, cada processo chega ao fim e as suas promessas se cumprem, Pai. E o Senhor mantém vivo aqueles que perseveram em acreditar e são fiéis a Ti. Cuida de nós, Pai. Cuida de cada um que está assistindo essa live ao vivo, que assistirá posteriormente. Repreenda tudo que provém de Ti, Pai. Nos dê um dia abençoado, uma semana cheia da Tua presença, Pai. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que essa palavra tenha falado com vocês como falou comigo. E até o próximo sábado.